dois verbos importantes que vão fazer você vencer aqui, ou em qualquer lugar do mundo. O primeiro verbo é resistência. Resistência. Nós pastores, pregamos sobre Josué, sobre Davi, principalmente sobre Davi, sobre Gideão, né? Mas principalmente sobre Davi no que tange a briga dele, né? A guerra dele com os filisteus. A maneira como ele venceu os filisteus, né? Por meio de uma estratégia. A gente comenta que Davi entrou ali no campo de batalha e falou: não, esse incircunciso aí tá falando contra o exército do Deus vivo, não, vou cortar a cabeça dele e dar para as aves, e as bestas feras vão comer o resto e tá, babá. Só que a gente esquece de uma coisa, a gente esquece de pregar sobre uma coisa. Antes de Davi chegar ali, havia uma resistência do povo de Israel, dos soldados de Israel. A resistência daqueles homens fez com que Davi chegasse ao campo de batalha. Ora, Jessé, seu pai, disse: Davi, vai lá levar pão, unguento, vai lá levar as coisas para os seus irmãos e me traz notícia do campo de batalha. Então, se não tivessem homens ali resistindo, ouvindo as afrontas, sim, sendo humilhados, sim, mas estavam resistindo. Eu amo a Bíblia quando fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amo esse tema, esse texto. Porque a resistência, você não precisa falar nada, você só resiste. Você pode resistir com o olhar. Ficar ali, ó, cara de polícia, ó. Você pode resistir em oração. Você pode resistir com um sorriso, sabia? Existem pessoas que me perguntam assim: você faz o quê? Você trabalha em quê? Aí eu tô ali, às vezes, né, eu tô sem farda, a pessoa pergunta, ou perguntava, né? Você trabalha em quê? No Brasil me perguntava: você trabalha com o quê? Aí eu olhava pra pessoa e dava um sorriso assim, ó. Tipo assim, aquele filme: se eu te contar eu te mato, eu tenho que te matar. Então a resistência, ela leva o cidadão a viver uma vida melhor diante de Deus. Resistência. Por quê? Quando você vai viver fora do Brasil, você precisa resistir. Resistir a uma cultura, resistir a um pensamento de voltar, resistir a inúmeras coisas, resistir às intempéries do tempo, resistir. Resistir à sua fraqueza. Resistir à sua fraqueza de só poder ir na igreja às vezes ao domingo. Você precisa resistir. O outro verbo, fazer a imersão em Deus. Se você quer viver fora do Brasil, você precisa fazer uma imersão na língua, na cultura do país que você escolheu morar. Você precisa parar de falar português. Você precisa passar a falar a língua do lugar que você resolveu morar, se você já está morando. Se você pretende ser um missionário, um pastor, ou então viver uma vida fora do Brasil, você precisa fazer uma imersão na cultura, entender a cultura e parar com esse negócio de: mas no Brasil é assim, no Brasil não é assim, no Brasil é assim. Você tem que parar com essa besteira, essa bobagem de falar que no Brasil é assim, porque eu já ouvi, uma vez eu falei isso e nunca mais falei. Eu estava conversando com uma pessoa aqui na Itália muitos anos atrás, e não que eu moro aqui há muitos anos, mas eu vim pra cá uns anos atrás, e eu falei: mas no Brasil não é desse jeito. Aí a pessoa falou pra mim: e você tá fazendo o que aqui então? Vai pra sua terra, vai pro Brasil que é mais fácil. Isso no Brasil é mais fácil? Vai pra lá. Naquele dia em diante eu falei: eu nunca mais falo essa palavra. E quando eu mudava de ministério, eu mudei de ministério 3 vezes. Por que, pastor, você mudou de ministério? Porque Deus mandou. Quando eu mudava de ministério, eu não falava: porque no outro ministério era assim, era assado. É porque o pastor no outro ministério falava assim comigo. É porque no outro ministério... Esquece o outro ministério. Imersão no ministério que você está agora. Porque senão você não avança. Senão você não cresce. Senão você fica naquele negocinho. Porque lá onde eu tava, onde eu morava, na minha rua,
Os meus colegas de escola, meu filho, você já fez faculdade, você já tá fazendo mestrado, esquece o primeiro grau, esquece essa vida. Você precisa fazer uma imersão. Olha o que Deus fala para Josué: Josué, não te apartes da tua boca o livro desta lei. Imersão. Antes, medita nele de dia e de noite, de dia e de noite, para que te faça prosperar os teus caminhos, para que tudo que você faça te vá bem e que você ande prudentemente. Josué capítulo 1, versículo 8. Tá aí na sua Bíblia, tem certeza. Tá na minha. Pastor tá ficando doido mesmo. Pastor, agora vi que o senhor tá ficando doido. Imersão em Deus. Deus quer uma imersão nele. Meditar no livro da lei, na Bíblia, de dia e de noite, não é para qualquer um, não. É para quem quer imersão em Deus, para quem quer viver com Deus. Não é para qualquer umzinho, não. Qualquer crente Nutella, não. Tem uns crentes Nutella que quer só o oba-oba. Só quer que o apóstolo vai lá, que faça conferência. Conferência não de conferir, mas que faça conferência, que sei que a glória de Deus invadiu o lugar, pastor. Que glória, amém. Mas não quer estudar a Bíblia. Tem crente que não quer estudar a Bíblia, não quer fazer imersão. Se você não faz imersão na cultura de Deus, você nunca vai entender o que Deus está planejando para você. Faça uma imersão na Bíblia, faça imersão em livros que te trazem livros evangélicos, né? Tem muitos livros evangélicos muito bons que te fazem imergir em Deus, que te fazem raciocinar, pensar em Deus. Tava conversando com meu sobrinho que está em Portugal e ele falou assim: tio, o senhor tem uma facilidade para falar, o senhor gosta de falar, né? E às vezes eu falo até demais. Mas sabe por quê? Porque eu fiz uma imersão nas coisas que eu amo. Fiz imersão na Bíblia. Fiz imersão na língua que eu... Na língua do país onde eu moro. Eu fiz uma imersão. Eu pulei de cabeça. Quando você mergulhar em Deus, você vai ver que Deus tem... Os seus horizontes fazem assim, ó. Vum! Você fala, uau, era tudo isso que eu não estava vendo? Meu filho, só que ainda tem muito mais e você precisa descer alguns metros. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande beijo. Até o próximo.